O canal Educação e Business está no ar. E em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista de hoje utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, a proteção coletiva. E a entrevista de hoje é com o secretário de Finanças e Planejamento do município de Atibaia, Paulo Rossi. Ele que também teve uma votação bastante expressiva como candidato a prefeito do município de Amparo nas últimas eleições. Falaremos sobre política e gestão pública financeira. Paulo Rossi, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Educação e Business. É um prazer tê-lo aqui conosco. Giovanni, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos aqui, quero mandar um abraço e parabenizar pelo seu trabalho, né? Que eu venho acompanhando já desde o ano passado. Nós tivemos aqui numa entrevista e dizer a importância, né, desses bate-papos que tem para nossa macro região aqui do Circuito das Águas. Mais uma vez, meus parabéns. Tudo bem, Paulo, a gente agradece. A gente aqui agradece aí a sua presença e a sua participação aqui conosco, ela é muito importante. Falaremos sobre um tema bastante relevante, política e gestão pública financeira. Mas antes de iniciar sobre o tema, Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? A que você atribui, né, o seu sucesso nas últimas eleições do município de Amparo? Mesmo não sendo eleito, você foi o segundo colocado e teve uma votação muito expressiva, né? Contando que foi a sua primeira vez como candidato a prefeito, né? A que você atribui aí essa votação tão expressiva? Bom, primeiramente eu acho que eu falei muito com o coração na eleição, né? Eu procurei falar a verdade para todo mundo, por questão de respeito, esse caminho que eu segui. Até porque eu vim, né, do governo, trabalhei com o governo 7 anos e 3 meses. Nós tivemos um rompimento, né, no governo. Eu queria ter a minha própria carreira política sem vínculo algum a ninguém, né? E resolvi sair sozinho. E não fui aquele cara ingrato que saiu falando mal do governo por ter adotado não uma posição de oposição contra o governo, mas de ter lançado os meus próprios projetos, que era totalmente voltado à sustentabilidade, que é uma matéria super importante que eu defendo muito. Então eu falei muito com o coração nessa campanha, né, que teve. Mostramos projetos, fomos para a rua, saímos com um partido sozinho, com 13 candidatos, né? Inclusive o atual prefeito sabia que nós não éramos ligados a ninguém, até por ter procurado o nosso grupo político antes das eleições. Ele sempre soube, mesmo assim ele saiu pregando na eleição, durante os debates, que nós estávamos vinculados ao governo. E não existia vínculo algum, né? Por mais que você falasse a verdade, viesse externando e falando para as pessoas, mas um cara na posição dele, que estava liderando as pesquisas, tinha um peso muito grande falando para a população: olha, o Paulo Rossi é a segunda opção, o Paulo Rossi é a bola de ensaio do candidato do PSDB. E vinha falando isso na eleição totalmente, como eu tinha 13 candidatos a vereador, uma situação, uma campanha mais enxuta, economicamente falando, não tinha bandeira na rua, não tinha um monte de gente falando, ficou difícil desmentir essa situação, por conta da polarização. Mas eu digo assim que nós não tínhamos objetivo de ganhar a eleição a qualquer custo, era falar a verdade. Fato este que acabou a eleição, as urnas mostraram para as pessoas que de fato eu, assim como meu grupo político, falou a verdade para as pessoas: olha, nós não temos vínculo com ninguém, nós estamos sozinhos defendendo essa causa. Tanto fato esse que as urnas mostraram ali que nós atingimos a segunda colocação, ficando com 8.050 votos. Né? Foi uma votação extremamente expressiva. Fato esse, quando você olha para passado eleitoral, né, o próprio candidato, o próprio prefeito atual, na sua primeira eleição, sendo vereador antes, ele teve 5.400 votos. E já tinha uma trajetória na política como vereador. Então, eu simplesmente saio extremamente orgulhoso por ter falado a verdade. Nós não atingimos o governo em momento nenhum, né? Falamos mal, ou aquele velho jargão, cuspiu no prato que comeu, as pessoas falam, né? Falei, não. Agradeci a oportunidade em todo momento, aprendi, só que o meu sonho era trilhar a minha própria carreira e fazer o meu próprio nome, Giovanni. Foi isso que eu prezei. E para acontecer isso, obviamente, eu não preciso ficar denegrindo a imagem de ninguém ou falando mal de ninguém. Pelo contrário, é só falar o seguinte: eu tô aqui para trabalhar.
O que foi feito ou deixou de fazer era a decisão do executivo, não de secretário algum, e sim do prefeito. Agora eu quero tomar minha decisão e agora eu sei o que a minha cidade precisa, a nossa cidade precisa ser feito, né? Ou tomar algumas decisões. Bem, e Paulo, no pós-eleição, conte aí para todos que estão nos assistindo, como é que está se desenvolvendo aí a sua carreira, né, no pós-eleição? Eu costumo dizer que quando você só é político, você só tem valor no mandato, né? Quando você é político e técnico, você tem valor no seu mandato, né, com mandato ou sem mandato. Porque você adota uma postura mais técnica, né? Você é um cara mais técnico, embora tenha decisões políticas também a serem tomadas, mas sempre a técnica controlando as emoções políticas. Então, eu digo que a área de finanças, né, sendo ela finanças públicas ou finanças privadas, no setor privado, ela já tem as suas particularidades. E é difícil achar um profissional no mercado competente, tanto na iniciativa privada como na pública. Só que a pública tem umas particularidades até maiores que a iniciativa privada, faltando de fato mão de obra para essa área, principalmente na área de secretarias de finanças de todo o estado até o Brasil. Tá, Giovanni? E por essa exposição política, né, ter atingido a segunda colocação, isso te dá uma visibilidade até maior e até um respeito maior na política, além, obviamente, das questões técnicas. E eu não posso reclamar, porque eu tive, fora o lugar que eu escolhi estar hoje, por convite, teve mais, olha, sem brincadeira, umas 4, 5 prefeituras aí que estavam precisando e até eu cheguei a recusar a proposta, entendeu? Por uma serem mais longe da cidade, né? Uma não estar alinhado com o grupo ou comprometimento político, né? O que eu também idealizei numa cidade, eu fui muito bem recebido onde eu estou hoje, foi uma empatia a primeiro momento de chegar na cidade e falar, pô, cara, que cidade legal, cara, gostei daqui. Enfim, mas abriu bastante porta sim, viu, Giovanni? Paulo, você é um homem técnico, né? É um homem de finanças, mas se tornou aí também um homem da política. Sim. Como esse homem da política, como Paulo Rossi da política, entende que deve ser a política ideal? Olha, primeiramente eu acho que sempre falar a verdade, né, e não omitir, para não ganhar uma eleição a qualquer custo, isso tem que ser a primeira prerrogativa, a primeira postura que um político tem que ter. Porque você pode ganhar uma eleição falando mentira e prometendo o mundo e o fundos, mas qual vai ser o seu comportamento após isso? Ou seja, como você vai se sentir se tudo aquilo que você prometeu para atingir um ápice de votação e ser eleito, se você não cumprir as suas promessas depois como um prefeito da cidade? Então, acho que sempre, cara, sempre, um político, de maneira geral, entre executivo ou legislativo, ele tem sempre que preservar a verdade, sobretudo, e externar a situação, né, para a sociedade. Porque está todo mundo cansado hoje, quando você fala de política, né, tá todo mundo cansado. E sendo que importante são políticas públicas para melhorar a qualidade do indivíduo na sociedade, para fazer uma equiparação de renda, né? Isso é uma coisa bonita de políticas públicas, mas está todo mundo cansado de política. Então eu vejo esse desgaste hoje, primeiro, por pessoas despreparadas assumindo cargos tão importantes. A gente sabe que ser o CEO de uma grande corporação não é simplesmente passando por uma votação, né? Você tem que ter uma qualidade abrangente, técnica, muito grande para comandar uma empresa com 6, 7 mil funcionários, imagina 10, 20 mil funcionários. Você imagina um município com 80 mil habitantes, ou seja, 300 mil habitantes, um estado, um governo federal. Então, eu acho que essas são as questões hoje que um político precisa ter para ser bem sucedido nas suas decisões, né? Paulo, nós sabemos que os municípios eles possuem a sua referida autonomia, né? Assim como os estados e assim por diante, né? Dentro dessa questão da autonomia,
preservando, inclusive, essa questão da autonomia. Como é que você entende, através da sua visão política, que os municípios, os estados podem trabalhar de maneira integrada em prol de políticas públicas que levem ao bem comum? Isso é uma questão bem interessante, né? Eu acho que hoje, principalmente hoje, embora os municípios a gente sabe que existe a sua autonomia para tomar algumas decisões, mas o pesado, o grosso dos recursos, os investimentos, você precisa pleitear eles, né, junto com os governos federais e estaduais. Porque as despesas pesadas, por exemplo, os custeios, ficam a cargo dos municípios. Né? E evidentemente que por ser tão pesado essas despesas, custeio, salário, hospital local, enfim, outras situações, sobra muito pouco recurso para fazer investimento. Né? Então isso faz com que nós hoje, falando como político, precisa se cercar de uma região, fazer uma política regionalizada em torno de 100, 200, 300 quilômetros, para fazer um representante para brigar para nós aqui, para a nossa região do Circuito das Águas, a região Bragantino, ou a região, por exemplo, metropolitana de Campinas, já tem Campinas ali, acho que também não serviria. Mas a gente que é município menor precisa ter um gestor, um líder, né, para brigar para a gente lá no estado ou também no governo federal. A gente vê, por exemplo, aqui em Amparo mesmo, ou na região, muitos votos para pessoas como Joyce Hasselmann, teve outra deputada, Janaína Pascoal, que nem sequer sabe das necessidades e as dificuldades da região. E teve voto aqui, cara, surpreendente. Né? A gente tem sim que fazer políticas públicas e ter um cara, digo assim, um cara que seja da região e conheça as dificuldades da região para brigar por nós lá em Brasília e no estado. A gente está falando hoje basicamente voto distrital. Né? Que vem um cara aqui que é lá de Ribeirão Preto, por exemplo, a 600 quilômetros, não vai passar por Amparo, não sabe os problemas da cidade, e o prefeito vai pedir voto pro cara que é de Ribeirão Preto, por exemplo, entendeu? Não faz sentido para a política. Por isso que é muito discutido hoje, passa, volta, essa matéria dos votos distritais, que é alguém que de fato represente essa região e consiga, por exemplo, pegar o carro num raio de 70 quilômetros, 80 quilômetros e venha para Amparo e tome um café no centro, e tome um café na padaria e converse com o cara, o morador face a face, assim, fala, meu, e aí, o que você está precisando? O que a região precisa? É uma estrada boa? É investir novamente em ferrovia? Enfim, é esse modelo hoje de negócio que eu sinto falta e é carente hoje para as regiões de municípios menos populosos. Porque se você pegar Campinas, São Paulo e aqueles municípios grandes, eles têm seus deputados ali que a própria população muitas vezes consegue colocá-los lá com a representatividade de voto. Em Amparo, por exemplo, nós tivemos 35 mil votos. Levando em consideração que pulveriza essa votação aqui, a gente jamais vai conseguir colocar um deputado da própria cidade. Fazendo com que essa necessidade seja de fato absorvida, regionalizando o projeto através de cidades vizinhas, que tem também aqui 35, ali 20 mil votos, ali 15 mil, ali 50 mil, e regionaliza o projeto. Esse cara está preparado, então vamos defender e trabalhar para ele. É isso que eu acho hoje que tem que ser pregado e ser muito importante para as cidades menos populosas do Brasil. Paulo, dentro de toda essa ideia aí que você coloca, né, de representantes que possam atuar de maneira mais direta, né, dentro da esfera, digamos assim, municipal e mais regional, para trazer benefícios para essas específicas regiões, que caminho político você visualiza, né, dentro da sua carreira aí política, que esteja integrado a essa ideia que você acabou aí de nos colocar? Assim, eu com a eleição, obviamente, essa votação, e até mesmo com essa nova oportunidade que eu estou tendo na minha carreira, eu consegui abrir bastante a visão com relação a isso. Até porque a gente sabe que é de finanças públicas local, aqui do município no qual eu trabalhei na nossa cidade por 7 anos e 3 meses, a gente vê que de fato tem recurso a cidade, óbvio que tem, só que nunca vai fazer algo extraordinariamente.
porque falta aquele plus ali para realizar investimentos importantes. Porque a gente sabe da nossa dificuldade aqui hoje como gestor, que para vir uma grande companhia, uma grande empresa, enfim, aquilo que a gente passa eleição e vem eleição, o cara fala, vou trazer empresa para cá, vai ser milhares de empresas. Não vem, porque nós temos hoje a questão de infraestrutura logística muito aquém do que nós poderíamos ter. Principalmente é difícil Amparo competir, por exemplo, com uma Jaguariúna, né? Falando aqui da nossa região, aqui é um pouco difícil, porque o cara está ali já na Dom Pedro, aquele custo da logística do cara, a gente sabe que é muito grande hoje, impacta totalmente o negócio, é muito caro. Então, hoje eu consigo ter essa visão da importância de um projeto regionalizado e falar, peraí, deixa eu ver quem é o deputado que vai representar. Eu vou escolher muito bem. Eu falar, peraí, deixa eu ver quem é o deputado federal que eu vou apoiar. Peraí, quantos quilômetros ele está de Amparo? Qual que é o projeto dele? É regional? É ficar em torno daqui da cidade, Amparo, tal, sendo que eu sei que ele vai atender aqui? Ou o cara é lá da divisa lá de São Paulo com Mato Grosso e vem aqui só para pegar 100, 200, 500 votos e o cara nunca mais vai aparecer na região, nem sabe o que tem aqui. Eu não vou para esse caminho. Eu vou para o caminho, ou seja, político, eu vou apoiar uma pessoa que esteja comprometida com a minha região, que é a região na qual o nosso PIB se conversa, se fala e se ajuda. Fora esse contexto, eu não vou me comprometer a pedir voto para um cara que fica a 500 quilômetros, 600 quilômetros da cidade, não só de Amparo, mas desse eixo que a gente está sempre falando, como Amparo, Serra Negra, Águas Lindóia, Socorro, enfim, dessa região. Não vou para esse caminho, não. Paulo, você está falando em compromisso, né, em comprometimento, em trabalho. Que ideal você tem, né? Que pensamento lhe vem à mente constantemente e que você, olhando para dentro de si mesmo, diz, quando eu chegar lá na frente, daqui a alguns anos, esse projeto, eu não quero terminar a minha carreira, por exemplo, política, sem tê-lo realizado. Bom, primeiro de projetos, vamos falar primeiro projetos pessoais, né? Depois vamos falar de projetos profissionais. Eu acho que, profissionalmente falando, você não pode chegar em lugar algum sustentavelmente se você não investir na sua base educacional. Isso é uma coisa extremamente importante, cara. É sempre investir em educação, não importa o que você vai fazer, que tipo de curso, qual hora você gosta, qual livro você gosta de ler, enfim. Você sempre tem que investir na sua base. Investindo na sua base e realizando aquilo que você mais sabe fazer, com amor, com carinho, com afeto, com dedicação, todo o pós, né? Todo o pós vai acontecer de uma forma natural, sem grandes esforços, porque você já está fazendo a lição de casa antes, né? Então eu digo que o meu projeto hoje, pessoal, é conclusão do meu mestrado, né? Que isso é um dos meus principais focos hoje, pessoalmente, realização pessoal. Não estou falando com relação ao familiar, mas pessoal, questão acadêmica, é concluir esse mestrado, depois partir para um doutorado, né? E aí eu vou me dar por satisfeito. Né? Uma questão que eu gosto de estudar e sempre vou levar isso na minha vida. Agora, olhando profissionalmente, da questão de realização de projetos, eu nunca imaginei ser candidato a prefeito da cidade. Imagina, nunca passou pela minha cabeça. Tive 7 anos e 3 meses na prefeitura, para você ter uma ideia, minha filiação partidária, até setembro de 2019, era de um partido que já tinha como posição o governo atual. Então eu falo, como é que eu tinha alguma pretensão se eu estava afiliado num partido político para ajudar uns amigos que em 2016 pediram, só para falar o português, claro, para fazer volume, né? Em 2016, assinei minha filiação, aleatoriamente, sem pretensões de candidatura nenhuma, e fiquei filiado a esse partido que era oposição ao governo no qual eu trabalhei até 2019. Então, para você ter uma ideia que eu nunca tive pretensões de ser candidato, as coisas aconteceram simplesmente porque tinha que acontecer. Então, esse hoje é um projeto que eu
embora ainda a gente tenha alguns anos pela frente ainda, pela próxima eleição, mas é um projeto que eu não vou desistir e vou dar continuidade nele sim e concorrer às eleições na nossa cidade daqui a 3 anos e 6 meses novamente. Paulo, e por falar, né, em ser mais uma vez candidato aí à prefeitura da cidade de Amparo, qual o futuro político você enxerga para Amparo? Nesse momento, nesse exato momento. É assim, eu acho que eu estou acompanhando, obviamente, né, as decisões do atual prefeito. Eu não tenho como uma pessoa que eu sempre adotei a sensatez e também o bom senso, eu não tenho por costume ficar toda hora apedrejando o candidato para querer pontuar. Eu acho que eu tenho sim que me posicionar nas horas corretas de assuntos polêmicos e não fazer oportunismo como se a gente está acostumado a ver no decurso da política, né? Isso eu decidi não querer para minha carreira, eu não quero isso. Todo mundo tem coisas mais importantes para fazer do que ficar prestando atenção no cara que simplesmente fica lá jogando pedra e nada agrega. Mas, analisando hoje as decisões que o prefeito atual está tomando, né, embora seja 4 meses que se passaram de governo, ele tem ainda alguns anos para corrigir, houve algumas decisões muito mal tomadas, como por exemplo, que pegou muito mal para ele essa questão de 38 mil reais em quadros, né? Uma galeria de quadros. Essa é uma decisão que jamais pode ser em pauta e eu acho que é o projeto dele, de fato, mas ainda mais encaminhar para um legislativo, uma casa que legisla, né? Que nós temos vários vereadores ali para analisar um projeto e o cara votar a favor de um projeto daquele sem ao menos entender o contexto, o cenário nacional e internacional de uma pandemia, né? Eu acho que isso foi um ponto muito negativo. Eu acho que se toda vez ficar colocando projetos em pauta nesse sentido, eu não vejo assim a atual administração com bons pontos, né, com nível de governo fora da média para que qualquer concorrente daqui 4 anos tenha problema para concorrer. Paulo, como que você viu, né, de fora, a questão da Santa Casa na Sintra, né? Com a intervenção do então governo anterior, o governo do Jacó, né? Essa intervenção caiu pouco tempo antes das eleições municipais. Então, quando o atual prefeito Carlos Alberto assumiu, ele resolveu, né, entendeu que seria adequado que a Santa Casa passasse novamente por uma intervenção, né? Ele, assim, o tentou, mas esse processo não andou satisfatoriamente de acordo com as pretensões dele, né? Como que o Paulo Rossi, cidadão amparense, que foi candidato às eleições municipais, viu todo esse cenário sendo desenhado? Primeiro que, lembrando, quando foi feita a primeira intervenção em 2018, eu fazia parte do quadro de gestor e de secretários, e a decisão foi muito bem fundamentada, porque os atuais executivos da Santa Casa, eles recusaram assinar o convênio com a prefeitura. Isso abriu um precedente para a prefeitura fazer intervenção e não ter nenhum problema judicial por trás disso. Tanto que a intervenção foi legítima. Não houve questionamento jurídico, né? E aí prosseguiu com a intervenção. E aí o prefeito atual ganhou a eleição, tomou posse e, no meu ver, assim, foi uma imaturidade muito grande da parte dele querer tirar a cancela do hospital, né? E demonstrar, falar, agora eu sou o cara, eu que mando aqui, sem plausibilidade nenhuma, né? Sem bom senso nenhum, foi lá e tirou a cancela, falou, agora ninguém paga mais. Beleza, é importante ninguém pagar a cancela. Eu acho pagar o estacionamento. Eu sempre achei válido e defendi muito isso durante a minha campanha. Só que existem meios legais para fazer isso, né? Uma negociação do contrato, uma conversa com a Santa Casa, respeitar principalmente o cara que estava trabalhando lá naquele momento, né? Que deve ter passado um puta de um constrangimento. Você imagina você trabalhando lá, na entrada do hospital, chega o prefeito da cidade, a autoridade máxima. Pô, peraí, cara, vou arrancar essa cancela, vai lá e desparafusa o negócio cara, isso não existe, né? Estamos falando em ilegalidade, né? Em moralidade. Eu acho que foi uma péssima decisão. Deveria ter ido para o caminho mais plausível,
sentar com os gestores da Santa Casa, equacionar o contrato. Olha, eu fiz uma promessa, eu não acho justo as pessoas pagarem estacionamento, principalmente no momento de dor ali, que está caro o estacionamento. Eu acho justo a gente sentar, renegociar, e para quem vai utilizar o hospital, de fato, não vai pagar mais estacionamento. Vamos estabelecer um acordo aqui, eu pago a diferença, a prefeitura paga, a gente faz alguma benfeitoria, enfim, qualquer coisa. Seria uma coisa totalmente plausível. E aconteceria naturalmente, sem aquele circo que todo mundo assistiu na cidade. Entendeu? E com relação ao processo de intervenção da Santa Casa em si, né, você acha que esse processo será um caminho necessário aí ao longo dos próximos meses? Você não está atuando necessariamente em Amparo, é secretário lá em Atibaia, mas você está aí no meio político, né? Como é que você avalia toda essa questão? Olha, a intervenção, ela é o último, né, é o último caminho que qualquer um deve tomar. Eu acho que deve se evitar sempre essa questão de intervenção. Tem que partir por transparência, né, demonstrar os números que de fato não fecham, tentar equacionar e tentar ao máximo preservar a instituição como uma administração terceirizada sem interesse, em tese, da administração municipal em assumir um hospital, porque não é fácil você hoje assumir um hospital como prefeitura, ter uma cidade para cuidar, etc. e tal. Isso é complicado. Eu acho que essa intervenção, ou não essa, mas intervenções de uma maneira geral, tem que ser utilizado como um último caminho. Sempre dialogando, conversando, transparência, olha, o número é esse, o número é aquele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sempre junto, em conjunto, que aí nunca vai ter problema. Agora, se um começar a esconder o número daqui, outro mentir dali, fazer um contrato com, sei lá, uma OS dali, ou com uma outra empresa daqui, cara, vai acontecer show de horrores, não só aqui em Amparo, mas ao longo do nosso país, né? Que isso é sempre prejudicial e as pessoas ficam, mas será que eu vou... Os funcionários, será que eu vou ser demitido? Será que eu não vou ser demitido? Eu não vou ter meus encargos recolhidos? O cara fica sempre esse fardo, né, para a sociedade também, para aqueles que trabalham dentro desses hospitais como um todo. Então, acho que é sempre o último caminho a ser tomado a intervenção. Ok, Paulo. Paulo, em sua avaliação, quais são as principais transformações que o município de Amparo precisa ter para evoluir em termos econômicos? Bom, eu creio que mais importante que o município de Amparo nessas questões de evolução é nosso país, né? Que uma cidade, um estado só vai conseguir, né, ter uma melhora no cenário econômico depois que o nosso governo federal prosseguir com essas agendas reformistas, né? Eu sempre venho defendendo a reforma tributária, que ela é muito importante, né, pro nosso país, para os estados, para os municípios, porque eu acho assim totalmente injusto um estado ficar concorrendo com o outro por questões de ICMS. Isso é uma coisa que deveria passar régua e equalizar essa questão. Não mais São Paulo é 18, Minas é 12, Paraná é 3, por exemplo, Bahia é 28, né? Enfim, não é essa questão. É passar régua e equalizar, né? Aí você vai fazer com que uma multinacional, por exemplo, que esteja em determinado momento olhando para o Brasil, ele já não vai ficar mais escolhendo estados por uma questão tributária, e sim pela qualidade do estado, né? Não, vou para São Paulo, mas não vou para São Paulo porque o ICM é 18 e Minas é 12. Não, essa questão já tem que passar régua. Assim como o município também, na questão de ISS, olha, eu não vou para Amparo porque Amparo é 5, mas eu vou, por exemplo, para Pedreira, que é 1%. Mas espera aí, né? Isso é só uma colocação. E a qualidade de atendimento da cidade de Amparo? Quantos hospitais tem em Amparo hoje? Tem 2 hospitais. Quantos hospitais tem em outra cidade? Nenhum. Pô, então aí... a Amparo tem a cobertura do SUS 100%? Tem a cobertura do SUS 100%. Não tem. Amparo tem um nível educacional de ponta? Tem. Opa, então, pô, não vale mais a pena eu pagar uma alíquota maior para estabelecer a minha empresa em Amparo do que em uma outra cidade que não consegue prover esses benefícios como eu, Amparo, consigo?
Tá? Então o gestor tem que tomar essa decisão, mas ele não leva isso em consideração. Ele vai olhar para o lucro, para a margem final. E para resolver esse problema e também passar uma régua, essa reforma tributária também tem que olhar para equalizar a questão tributária também em níveis municipais. Que daí vai acabar essa concorrência aí, vai para lá, vai para cá, não, vem para cá. Isso eu acho que é o principal ponto antes de discutir políticas econômicas municipais, é arrumar o cenário em nível de federação. Ok. Paulo, uma última pergunta sobre esse aspecto mais da política, e na sequência nós vamos falar um pouco sobre a questão da pandemia, né? Como é que é a sua relação com o atual prefeito de Amparo aí, Carlos Alberto? Olha, eu vou falar hoje, eu e também como do partido PSD que disputou a eleição, através do presidente, que é o Dil Camilo, nós discutimos muito logo depois do final das eleições, e nós chegamos à seguinte conclusão, que o nosso projeto político foi tão verdadeiro e tão sincero, que a gente não precisa se vender, né, para embarcar num governo, para trocar, eu quero um cargo para o fulano, eu quero um cargo para o ciclano, eu quero isso, quero aquilo, para depois ter que votar num projeto de uma galeria de foto de R$39 mil engolido, porque eu tenho 2, 3 cargos pendurados na prefeitura. Eu não quero isso. Já deixei bem claro, assim também como presidente do partido Dil também não quer isso para a sociedade, e a gente vai, se tiver que apoiar em projetos que vai beneficiar a cidade como um todo em projeto, e for legal, a gente vai defender e vai estar junto. Eu digo isso porque eu quero o bem coletivo, tá? Se tiver projeto que não condiz com as necessidades da sociedade, da nossa sociedade, da nossa cidade, e que beneficie uma parte dela, parcial, 2, 3 vereadores, etc e tal, nós vamos votar ao contrário e vamos defender e vamos brigar. Porque nós não temos preço. Nós não temos preço. Eu acho que o voto não deve ter preço, né? Então, a nossa relação é essa. Ela é uma relação de se for bem, a gente vai estar junto. Se for mal, a gente vai estar contra. A gente não vai estar a favor de um objeto contrário, porque nós temos cargos na prefeitura. Isso nós não queremos. Tanto que tá uma situação meio constrangedora, né? Se você parar e pensar na política local, o candidato que foi do governo, do PSDB, ele teve 5 vereadores eleitos. 5 vereadores. Eu, enquanto PSD, fizemos um vereador. O PT fez outro vereador. E foram os outros 5 da coligação do atual prefeito. Então você olha o seguinte, em tese você deveria ter quantos na oposição? 7. Ok? Porque teve um que foi eleito pelo partido da coligação da chapa do PSDB, outro, então seja 5 vereadores, inclusive 2 do próprio PSDB, que integrou a base do governo e votou no projeto dos quadros sem ao menos discutir, depois o juiz parou. Mas cara, como é que... Isso daí é uma coisa ainda que a gente fica sem entender. Como é que o cara foi eleito, tá no PSDB, sendo que vale lembrar que o presidente do PSDB é o ex-prefeito Jacó, e deixa a base dele e tá com o governo. Então eu pergunto, ele como presidente do partido do PSDB, ele tá na base do governo? Você me pergunta. Ele fez alguma negociação com o atual prefeito nos bastidores para ceder os vereadores do partido dele para a máquina, para a base? Nós não fizemos, não quero nada. Abertamente, que eu não quero absolutamente nada. E nem meu vereador. Mas aí você tem 2 do PSDB e tem 3 outros de outras coligações que também integraram na base do governo, inclusive um vereador é líder do governo hoje na Câmara. Tem essas coisas ainda eu não consigo, eu vou aprender a digerir, talvez não, né? Mas são coisas que não dá ainda para aceitar. Então, nós do PSD, eu falo por mim, também pelo Dil que apresenta o partido, nós não queremos absolutamente nada do governo, não temos absolutamente nada a não ser projetos que beneficiem a sociedade amparense como um todo. Paulo, vamos falar um pouco de pandemia, né? Como é que você está enxergando, avaliando a gestão pública no ápice da pandemia agora no Brasil e como que você avalia o cenário futuro da gestão pública com relação à pandemia? E aproveitando já essa pergunta, né, eu gostaria de saber também a sua opinião a respeito do fechamento do comércio
né, em tempos de pandemia? Bom, primeiramente, a gente sabe que a retomada econômica ela está totalmente relacionada hoje com a vacinação, né? Então, a gente já saiu numa largada assim, um pouco atrás, né? Quando eu falo em relação à compra de vacinas, né? Teve várias negociações que não tiveram êxito. Logo em novembro, em outubro do exercício passado, né? Isso foi assim, bem difícil assim, para a gente perder uma quantidade de doses hoje de vacina que nós poderíamos estar numa situação até melhor, né? Então, tudo parte de uma decisão tomada lá atrás que vem, obviamente, interferindo hoje na situação que está hoje. Mas a pandemia é uma questão muito complicada de você tomar alguma decisão, né, com relação a isso. Até por isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu a dar autonomia aos governadores e aos prefeitos para decidir a respeito da sua cidade. Então eu sei que o governador, em certa forma, ele demanda lá o fechamento do comércio, mas alguns prefeitos, se tiverem condições de desenhar a sua própria, vamos dizer o seguinte, sua própria estratégia, né, de ou retomada econômica ou não fechamento de comércio, ele tem a prerrogativa legal para fazer isso. Então ninguém é obrigado a seguir governo, né, desde que você tenha um fundamento bem legal, científico, provando que, olha, porque o comércio ele é responsável por a disseminação do Covid? Né? Aonde diz isso? Como que é provado como essa situação? Estamos falando de ciência. É comprovado? O comércio é responsável? Então de fato vai ter que fechar o comércio. Mas o comércio não é responsável, porque olha, estatisticamente aqui prova que as pessoas transmissoras são aquelas que fazem eventos, etc e tal, se reúnem no final de semana, põe 1.000, 2.000 pessoas e ali sai a transmissão. Né? Eu acho que, no meu ponto de vista, né, eu acho que deveria sim deixar o comércio, estender o horário até tipo meia-noite, 10 horas, e de fato restringir o máximo número de pessoas possível. Né? Mas fechar o comércio é uma coisa hoje, cara, muito complicada, porque a gente vê hoje vários comerciantes falindo, fechando. É triste essa situação. Só que ao mesmo tempo você tem um Estado, que a gente ouve nos bastidores por aí, que o governo fica pressionando os municípios e fala: você tem que fechar, você tem que fechar, você tem que fechar, e você tem um governo do Estado por trás de você fazendo pressão para fechar, um governador que é fornecedor da vacina. Cara, ele é o cara responsável para liberar emenda para sua cidade. Você vai contra o cara vai fazer o quê? Peraí, Amparo foi contra mim em todas as decisões, eu vou começar também a deixar o cara de fora, ele deixa o Amparo de fora no recebimento de dose de vacina ou emendas para fazer investimento na cidade. Então o prefeito, o poder executivo hoje, também está refém a uma situação do Estado que está tomando decisões, no meu ponto de vista, ditatoriais. Né? Por isso que saiu até uma tese aí ditadora, né? Só que também, por um lado, se não tivesse a Coronavac, como que ia ser, né, a vacinação? Então, você está vendo? Você tem várias variáveis que você fala, cara, como é que eu equaciono essa equação? Né? E ela passa a ser não mais uma equação, e sim uma inequação. É um problema que você não consegue resolver. Mas você tem que acreditar, sim, na sua capacidade de gestão e traçar o seu modelo de negócio. Eu falo personalizar ele. Eu acredito nisso, eu vou fazer isso, eu vou para cima. Que nesses momentos mais dificultosos, a gente consegue perceber e consegue ver prefeitos que estão hoje em situações de destaque, porque tomou suas próprias decisões. Posso citar um aqui, por exemplo, que saiu essa semana no IG, o prefeito de Guarulhos, que é do PSD, inclusive, que está indo receber prêmios internacionais pelo combate à pandemia. Não sou eu que estou falando, saiu na mídia. A gente ouve falar de prefeitos hoje, por exemplo, de Chapecó e por aí vai, que tomaram suas próprias decisões. E tem vereador, por exemplo, aqui em Pedreira, meu amigo, vou mandar um abraço para ele, inclusive, o Nenê do Pirajá, que foi lá ver um protocolo de atendimento numa cidade que está super famosa hoje, para estudar o que o prefeito fez. Então é uma questão muito individualizada, sabe, Giovanni, essa decisão. Cada um, no meu ponto de vista, deveria desenhar o seu modelo e, por exemplo, um decreto do Estado
não necessariamente se encaixa em Amparo ou em Pedreira, porque cada cidade tem a sua particularidade, tem a sua vocação, entendeu? Então eu acho que o executivo deveria analisar todo esse contexto, tentar formar o seu próprio protocolo e sim seguir ele, obviamente, com muita ciência e também cautela nessa situação. Paulo, como homem de finanças, né, públicas, qual o impacto real da pandemia sobre as contas públicas? Olha, por incrível que pareça, né, o primeiro quadrimestre agora aliás, a grande maioria dos municípios no qual eu tive acesso no final do ano passado, porque eu ajudei alguns colegas a fazer transições governamentais aqui na região, né? Eu ajudei algumas cidades. E a grande maioria das cidades nas quais eu tive contato com os números, através dos portais de transparência, as cidades estavam com caixa, cara, tipo, maravilhoso. Tinha dinheiro em caixa. E muito dinheiro, né? Prefeituras aí que você fala, cara, essa prefeitura tá com um problema financeiro. Imagina, pelo contrário, dinheiro de sobra. Posso citar Amparo, por exemplo. Amparo fechou com um superávit financeiro de 35 milhões de reais. Mais de 10% do orçamento do município. Ou seja, é uma coisa também, um ponto que o prefeito deveria vir também ter a hombridade e falar, olha, peguei a prefeitura com 35 milhões de reais em caixa. Mas não falou, omitiu para todo mundo a situação. E várias outras cidades também. É praxe fazer isso, tá? Então, por incrível que pareça, mesmo com a pandemia, os municípios, aí alguns municípios estão muito bem. Mas você fala, por quê? Porque é o seguinte, segundo pesquisas do Sebrae, você pode observar que os maiores contribuintes de impostos em volume agregado são as grandes corporações. E as grandes corporações pararam? Pararam? Não. Quem parou? Coitado do pequeno comerciante. Ele parou. Agora os grandões, ninguém parou. A atividade começou, continuou. E ainda aquele cara que tinha seu produto derivado à exportação, ele exportava, pegou o dólar 5,60, 5,70, hoje o cara está com 57%, 60% de aumento no lucro em relação aos anos anteriores. Por isso que a carne no Brasil subiu, né? Por quê? Porque, obviamente, o setor de carne, o setor de frigorífico falou, opa, peraí, vi uma oportunidade de exportação, vou deixar o mercado local desabastecido, vou exportar 5,70, 5,50, deixo subir o preço no Brasil, para mim, meu amigo, não tenho compromisso nenhum, e vendeu para o mercado externo. E arrebentou de lucro, né? Então, pra você ter uma ideia, tem gente que ganha dinheiro nessa pandemia, né? Mas, por incrível que pareça, inclusive agora, no primeiro quadrimestre, para você ter uma ideia, os municípios têm que fazer a apresentação dos primeiros meses de gestão. Posso citar, por exemplo, também aqui o município de Amparo. Nos dois maiores impostos, os dois maiores impostos, que é o ICMS e o Fundo de Participação do Município, cresceu em média quase 18% em relação ao período passado. E a inflação foi 4,30%. Teve 14,4% de aumento real. Cara, tem uma pandemia, o mercado está parado. Verdade. A arrecadação só aumentou. Você tem noção disso? E tem dinheiro sim, não adianta mentir que não tem dinheiro, porque tem dinheiro, tá crescendo, dá. Mas e daqui para frente? Daqui para frente é uma incógnita, né? Mas até o presente momento, as prefeituras, né, falo prefeituras em questão regional, estadual, até em nível nacional, elas sim estão bem solventes nesses momentos de pandemia. Muito bem, e por falar em prefeitura, Paulo, né, prefeituras, vamos conversar um pouco sobre o município de Atibaia, né? Então, como que está sendo lá o seu trabalho como secretário de Finanças e Planejamento no município de Atibaia? Primeiramente, eu quero até publicamente agradecer o ex-prefeito Saulo Pedroso, que me convidou, e assim também o nosso atual prefeito Emil Ono, que está conduzindo a cidade também agora, por ter me aceitado. Uma grande experiência, uma cidade maravilhosa. Aonde eu vou, assim, eu tive uma excelente receptividade com as pessoas, nos lugares que eu estou almoçando, cara, uma cidade excepcional, na qual eu adotei para mim, assim, como, né, um excelente lugar para se ficar. Né? E falando assim da cidade como um todo, Atibaia, no meu ponto de vista, assim, ela tem uma vantagem
né, econômica muito grande frente às outras cidades da nossa região aqui, que é a localização geográfica. Primeiro, Atibaia, se não me falha a memória, ela foi premiada com o segundo melhor clima do mundo, né? Ela está hoje localizada entre a Dom Pedro e a Fernão Dias, né? Uma cidade que cresceu absurdamente. O mercado imobiliário lá hoje cresce em média 35% ao ano nos últimos anos. A visão do atual grupo político com relação à infraestrutura foi muito feliz, né? Fazendo com que elevasse a arrecadação do mercado imobiliário, cara, investiu em pontos principais como vias de acesso, hospital, municipal, saúde, educação, cara, isso colocou a cidade em um patamar muito elevado. A questão também da educação, para você ter uma ideia, é uma das cidades hoje referência no IDEB, com 7,6, não me falha a memória, e com gasto totalmente, olha para você ver que interessante essa informação, tá, Giovanni? Falando de eficiência no gasto, né? Você tem hoje fazer um parâmetro de uma cidade na qual eu trabalhei e na cidade que eu estou trabalhando. Por exemplo, Amparo gastou em torno de 28% em educação, né, nos últimos anos, uma média, 27,5%, 28%. E a nota do IDEB, que avalia a educação básica no município, ela foi 6,4%, 6,5%, se não me falha a memória. Eu estou falando hoje do município no qual eu estou trabalhando, Atibaia, que ele tem um gasto com a educação exatamente quase em cima do limite constitucional, que é 25%, mas produziu uma nota superior no IDEB da educação. Então, ou seja, gastou menos e produziu um resultado melhor. Aqui eu estou falando que nós gastamos mais, estamos habituados a gastar mais na educação, né? Com, obviamente, um IDEB abaixo de referência da cidade de lá. Bom, o que eu atribuo a esses fatores, né? Eu acho que isso é muito particular. Eu não estou falando que o nível da educação, por exemplo, falando que os professores de lá é melhores que o daqui é melhor, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas as políticas públicas, as decisões tomadas pelos executivos anteriores, né, sem ouvir um grupo acadêmico, de fato os professores não influenciaram para que essa nota fosse menor. Mas também se eu comparar com Pedreira, a Pedreira também tem uma nota maior do que Amparo. Nós precisamos estudar o que fez com que essa nota, gastando mais dinheiro, não conseguiu atingir um aumento nessa questão do IDEB, né? Então, isso que eu defendo, a desindexação dos gastos mínimos, a gente tem que ser cobrado, obviamente, por avaliação, né? Não por quantidade de investimento feito, e sim qualidade, né? Mas, assim que eu falo, né? O projeto, hoje o Brasil, a gente vive numa república federativa, né? Amparo não é um país, né? Bragança não é um país, Jaguariúna não é um país, Atibaia não é um país, ou seja, são municípios que fazem parte de um país que é o Brasil. Independente aonde você esteja trabalhando, em algum lugar, você nunca esqueça, sobretudo, que nós fazemos parte de uma única nação, que é o Brasil. Então nós temos que trabalhar, e obviamente também um único estado, hoje, onde a gente vive, que é o estado de São Paulo. A gente tem que trabalhar em prol de um coletivo mais abrangente e falar de políticas não só municipais, mas também políticas regionais, estaduais e também a nível nacional, que é assim que vai fazer a diferença. Paulo, voltando um pouco para a questão da pandemia, né? Amparo está tratando a questão do auxílio aos mais necessitados com o chamado auxílio amparense, no valor de R$ 170. Né? Como é que a Atibaia está trabalhando essa questão e como que você avalia esse auxílio aqui, o auxílio amparense de R$ 170 aí para famílias necessitadas? Assim, primeiro a gente tem que colocar uma questão em consideração. Isso é um programa assistencial que fez parte de um plano de governo, ou seja, foi uma promessa de campanha. Eu me lembro que aqui em Amparo foi registrado e foi uma promessa de campanha do atual prefeito em fazer o auxílio municipal, tá? Nós temos que observar nas demais cidades da região se esse projeto, esse programa de governo contemplou no plano de governo do prefeito, que ele foi eleito pelo seu plano de governo. Essa é uma questão.
Eu falo só de Amparo, mas falo de Pedreira, falo de Atibaia, de Jaguariúna, de Serra Negra, tal. Esse é um ponto. Amparo contemplava isso no seu plano de governo e o prefeito veio, né, várias vezes ser cobrado em rede social para fazer essa implantação. Bom, a questão é, qual é o critério para esse valor? Aonde se chegou a esse número? Que não foi externado para a população. Por que 600 pessoas, por exemplo, também não foi externado? Uma vez que nós temos um cadastro único da assistência social que diz quantas pessoas estão em vulnerabilidade, né? Tanto que, se não me falha a memória, eu vi algum jornal recentemente que as pessoas cadastradas passaram de 1.600 pessoas. E eu fiz um projeto para 600 pessoas. E essas 1.100 pessoas, entendeu? Isso é uma questão que eu acho foi bastante deficitário o projeto. Eu trabalharia de uma forma meio diferente. Eu faria um fundo, por exemplo, assistencial, criaria um fundo, faria um crédito no fundo e deixaria para a Secretaria de Assistência Social discutir o modelo de distribuição desse recurso. Não já fazer uma coisa vinculada e certa. Peraí, deixa a secretaria que tem um know-how específico para discutir essas questões. Só que aqui em Amparo, se não me falha a memória, nós não temos um secretário de assistência social hoje em função. Está acumulando outra pasta para, no meu ponto de vista político, não técnico, é para ficar ofertando isso para fazer negociato, entendeu? Então nós não temos uma secretaria de assistência social hoje no município atuante que poderia discutir, falo como na qualidade de um secretário, tá? Um chefe de Estado da área de assistência social, que poderia discutir essas questões via um fundo de assistência social. Não colocar uma precificação, 170, mas por que 170 reais? Então esse é um modelo de negócio que eu defendo e também defenderia se tivesse sido implantado aqui na cidade, tá? Então eu acho que tem essas deficiências sim com relação a esse projeto específico. Faria diferente. Inclusive essa é a minha proposta hoje, junto em conversas, em reuniões que nós estamos discutindo para ir para este caminho, entendeu? Uma criação de um fundo e depois deliberar via decreto, por exemplo, como seria a distribuição, a regulamentação seria por decreto. A lei para dar legalidade da construção do fundo. E qual é o critério? Às vezes, cara, o cara tá precisando de outras coisas a não ser o dinheiro, entendeu? Pagamento de uma cesta básica, enfim, outras situações. Mas deveria ter um órgão específico para discutir essa questão, que é o mais indicado, é a assistência social. O presidente do PSD, vereador Dil, né, seu companheiro aí de partido, esteve aqui no nosso canal recentemente e falou sobre o Fundo de Comércio, o Fundo Municipal do Comércio, aqui na cidade de Amparo, né? Inclusive, ele nos disse que esse projeto estaria com o prefeito, né, para ser avaliado, né? Como que você vê a importância também desse Fundo Municipal do Comércio, Paulo, né? Nesse momento aí de pandemia tão impactante aí para todos os comerciantes. E nós temos não só essa modalidade para ser discutida, nós temos outras modalidades também para ser discutida com relação ao comércio. Por exemplo, nós temos um Banco do Povo aqui no município. Que o Banco do Povo é simplesmente a prefeitura ir lá e fazer um aporte de recurso e automaticamente esse recurso é disponibilizado para o comerciante ou para o pequeno empresário que tem uma pequena indústria, enfim, o cara vai lá e fala qual que é a taxa de juros. É tipo 0,5% ao ano ou 0,5% ao mês, eu não me lembro exatamente qual que é, mas a taxa de juros é totalmente subsidiada. Basta o município fazer um aporte de recurso e o Estado também vem e faz outro aporte de recurso. Então nós também poderíamos ter uma linha de crédito para os pequenos e médios hoje que estão sofrendo com isso através do Banco do Povo, né? Mas isso também é uma outra medida que também eu vou ter uma reunião com o presidente do partido e sugerir isso para ele também agora, essa discussão em cobrar da prefeitura um crédito no Banco do Povo para conseguir fazer uma fomentação da economia, pelo menos até restabelecer as fases eventuais, né, que possam reabrir o comércio novamente. Essa é uma outra situação. Uma outra lei também, que eu estou conversando com o Dil, presidente, é fazer uma moratória. Né? O que é uma moratória? É você suspender o pagamento dos impostos por um período
e não cobrar os juros e multa e simplesmente cobrar correção monetária. É uma outra situação que também ajuda. Vai resolver meu problema? Não vai resolver o problema de ninguém, mas simplesmente vai ajudar. E o que as prefeituras puderem fazer, mais uma vez, de uma forma regional, e discutir na cidade tal, o que você está fazendo aqui, o que você está fazendo ali, gostei da sua ideia aqui, eu também gostei da sua ali. Vamos regionalizar esse projeto e também esse processo para ver o que pode ser feito para cidades, não cidade, mas para cidades. Eu não posso tratar Amparo simplesmente porque, aquilo que eu falei, Amparo não é um país, né? Amparo é uma cidade, assim como Pedreira, Jaguariúna, porque eu tô bem aqui, eu vou desejar mal da cidade do lado? Não, cara, vamos trabalhar em conjunto. Né? Assim vai me ajudar, o cara vai comprar na minha, o seu vai comprar na minha, eu vou comprar na sua cidade, e assim a economia funciona. Então não vê essa discussão regional, parece que é tipo cada um por si e as coisas vão seguindo. Mas nós temos também essas sugestões, você tá vendo? Olha para você ver que interessante. Nós falamos de nós pontuamos algumas falhas da atual gestão e também estamos trazendo soluções aqui também. Não estamos simplesmente batendo e falando, aí, ruim isso, é ruim aquilo. Não, peraí, poderia ser feito assim, nós estamos dando sugestão através do vereador, que não adianta eu vir na rede social, o Giovanni, ficar metendo pau e falando um monte de besteira, sendo que eu tenho a Câmara, eu tenho o vereador para trabalhar, para fazer esses projetos. Tanto que o projeto era R$170 do auxílio emergencial, nós fizemos uma emenda a R$500 e justificamos que o município tinha capacidade financeira para bancar essa situação no período ali de 4 meses proposto, entendeu? Nós mostramos e provamos através de A mais B, porque os dados são públicos. Está no portal de transparência do Tribunal de Contas, está no portal de transparência do município, o vereador pode fazer um requerimento e solicitar os dados contábeis do município. Não tem segredo, tá? Então, é público, os dados são públicos. Então, nós estamos atuando, né, de uma forma que tem que ser feita, que é através da Câmara, né? Estamos trabalhando. Muito bem, Paulo. Infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Né? O papo correu rápido, mas eu gostaria, então, de abrir espaço aí para que você deixasse uma mensagem aí para todos que estão nos assistindo, em especial aos cidadãos amparenses. Bom, primeiramente eu quero, mais uma vez, agradecer você, né, e também a Unifia por ter aberto essa oportunidade para mim, poder falar um pouquinho de região, de políticas, de projeto, né? Quero agradecer a cada um que está me assistindo agora e agradecer também pelos votos, né? Como você disse, tão expressivo, em um período tão curto prazo, né? Que eu tive 4 meses para fazer campanha. Eu só tenho a agradecer, mandar um abraço para todo mundo e sempre, né? Eu tenho a minha página, quem puder seguir lá, Paulo Rossi Amparo, a gente vai estar acompanhando essa movimentação de amparo, né? Está sugerindo projetos para o prefeito para poder agregar valor. Lembrando que o nosso objetivo é sempre trabalhar em conjunto, não fazer oportunismo e nem populismo, tá, Giovanni? E me coloco à disposição, e quem quiser me procurar, é só seguir a minha página, Paulo Rossi Amparo, e estarei à disposição, e assim que possível eu respondo sim a todos lá, Giovanni. Então, mais uma vez aí, meu muito obrigado. Nós que agradecemos sua presença aqui no canal Educação e Business, Paulo, e até uma próxima entrevista, com certeza. Muito obrigado, Giovanni. Um abraço. Valeu. E não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal através do site unize.pe/unifia, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar na Unifia e transforme seu futuro. E não se esqueçam, hein? Vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Uma ótima semana para todos nós. Até a próxima entrevista.